Meus cumprimentos a todos, que a paz de Jesus, nosso mestre e irmão, possa estar em nossos corações. Estamos no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Indaiatuba, para a nossa reflexão semanal. Antes de começar os nossos estudos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo as suas bênçãos, pedindo o seu amparo, com a proteção espiritual da casa, para que o nosso trabalho de hoje possa se transcorrer com bom desenvolvimento, com boa compreensão, e que os mentores espirituais aqui da casa possam nos auxiliar com suas intuições positivas, fazendo com que tudo aquilo que estivermos falando do Evangelho de Jesus retrate o verdadeiro sentimento com que o Mestre nos transmitiu. Dessa forma, pedimos permissão a essa espiritualidade para darmos a nossa reflexão por iniciar. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto intitulado A Ilusão do Discípulo, porque os discípulos de Jesus, a fé deles no início, ela não era muito forte. E um deles, especialmente o Judas, ele queria que Jesus impusesse a vontade dele, mas ele achava que tinha que ser através da força. E ele achava que Jesus era muito manso, andava mal acompanhado, não se relacionava com os doutores da lei, então ele queria um outro tipo de ação. Ele se iludiu com a conversa dos doutores da lei, se iludiu com alguns amigos que lhe deram ideias transtornadas, e então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E as nossas primeiras palavras são de agradecimento a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estudar o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que é muito difícil nós levarmos em conta o Evangelho no sentido de cumprir o que ali está escrito. Não é fácil, né? Há uma dificuldade muito grande, inclusive retratada por Leon Denis, quando ele disse que ao longo dos milênios nós viemos convivendo com forças do mal e que essas forças fixaram-se no nosso psiquismo através do magnetismo e fizeram com que nós carregássemos isso de encarnação em encarnação, com uma dificuldade muito grande de nos livrarmos dela, né? E a única forma que nós temos de nos livrar dessas forças do mal, traduzidas pela maledicência, pela inveja, pelo egoísmo, só tem uma saída, é fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. O engenheiro Paulo Nagai, do Leon Denis, lá do Rio, ele, numa certa palestra que ele fez, ele contou que no Evangelho do Lar da casa dele, ele começou a fazer com que sua filha frequentasse o Evangelho com eles. E no final de um Evangelho, ele perguntou qual seria a lição, o que havia entendido daquilo. E a filhinha dele virou-se para ele e falou assim, que tem que fazer o bem. Aí ele achou aquilo interessante. Na outra semana foi fazer o Evangelho. Quando terminou, o que você entendeu? Que tem que fazer o bem. Veio a outra semana, ele perguntou novamente e a resposta foi a mesma. Entendeu que tem que fazer o bem. E ele depois, conversando com sua esposa, ele falou, sabe que ela que está certa? A gente está fazendo o Evangelho há tanto tempo aí e não percebeu que todas as lições do Evangelho nos induzem a fazer o bem, nos indicam a fazer o bem. Por isso que só fazendo o bem nós vamos conseguir anular essas forças magnéticas que fazem com que nós carreguemos esse magnetismo do mal dentro de nós. No capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, né? O Paulo Cordeiro
frequentador também, já falecido, saudoso Paulo Cordeiro, lá do Leão Denis, ele, uma vez falando sobre isso, ele fez a pergunta: quando a gente estuda o amar ao próximo como a si mesmo, a gente pode se perguntar: eu me amo? Você já se perguntou isso? Você se ama? Dentro do ponto de vista físico, Deus nos deu um corpo por empréstimo para que nós utilizássemos, nosso espírito utilizasse esse corpo para progredir, desenvolver os mecanismos do progresso. Tá? E nós cuidamos desse veículo, desse equipamento, veículo biológico, carro biológico chamado por André Luiz, nós cuidamos dele com o devido cuidado, dentro daquilo que é necessário, e nós vamos ver que a gente causa muitos problemas para o nosso corpo. O professor José Jorge, ele diz, numa de suas falas, que nós passamos pela Terra em duas situações, né? Ou nós temos crédito, ou nós temos débitos. Ou seja, existe a posição do credor e a posição do devedor. Agora, se nós vamos perguntar quem é o credor e quem é o devedor dentro dos nossos relacionamentos, então nós vamos encontrar muitas pessoas que são nossos credores e outras que são nossos devedores, mas nós não temos condição de identificar. Geralmente, nós nos colocamos até como vítima, né, quando aparece esse tipo de análise. E aí você se pergunta: será que foi eu que causei o problema para poder estar numa situação dessa? Então nós não sabemos, mas ao longo de nossa vida, se nós prestarmos atenção, nós vamos começando a suspeitar de quem é credor e quem é devedor naquela situação. A experiência de vida, a experiência espiritual, os estudos que a gente faz, nos leva a suspeitar para verificar quem é o credor e quem é o devedor, né? E dentro desse aspecto, será que eu me amo mesmo? É a pergunta que nós fazemos, né? Nós gastamos o corpo com excessos. Nós, desde os excessos que fazemos na juventude, através de horas de sono a menos, através de vícios como o fumo, o álcool e excessos em exercícios físicos para modelamento de corpos, a gente vê o esforço que se faz, isso tudo nós estamos desgastando o nosso corpo físico, e o corpo nosso ele envia sinais de desgaste para o nosso espírito, tá? Então, quando o corpo está submetendo a esse desgaste, é uma dor de cabeça que aparece, é um problema de variação de pressão, hipertensão, problema de úlcera, de azia, de queimação no estômago, né, chamada de azia, e aparece uma série de problemas por causa dos excessos que nós fazemos com o nosso corpo físico, né? Se eu faço isso com o meu corpo, ou seja, eu não me amo porque maltrato o meu corpo, como eu vou amar o meu próximo? Essa é a pergunta. Eu não estou cuidando do meu corpo como devia. Como eu vou amar o meu próximo? Então, via de regra, nós estamos na contramão, desobedecendo as leis de Deus. As leis de Deus, elas são leis perfeitas, tá? Não são igual às leis humanas que têm falhas. As leis humanas só vão estar prontas quando elas se aproximarem das leis de Deus. E as leis de Deus são perfeitas por quê? Porque elas vêm de um gênio perfeito que é Deus. Como quando Ele nos criou, o gene que foi passado espiritual para nós, ele era perfeito. Nós é que começamos a fazer escolhas equivocadas e começamos a deformar isso daí e vamos ao longo das encarnações tendo que reharmonizar o nosso perispírito
para que o nosso espírito volte a estar com a sua perfeição inicial. Então vejam bem, nós às vezes reclamamos, perguntando até para Deus, por que Deus fez isso comigo? Por que Ele faz isso comigo? Por que Ele me dá isso dessa forma? Mas Deus não faz isso com a gente, nós é que fazemos. O que Deus faz conosco é nos dar oportunidades intermináveis de reencarnação para que nós possamos reparar aquilo que nós fizemos de errado. Então, essas possibilidades de reencarnar que Deus nos dá são intermináveis, que a única fatalidade que nós temos na nossa vida é que um dia nós seremos perfeitos, um dia nós seremos espíritos puros. A velocidade com que nós vamos fazer isso, o tempo que nós vamos gastar para atingir esse ponto, vai depender de cada um. Eu não posso fazer a parte de vocês e vocês não podem fazer a minha parte. Cada um vai ter que fazer a sua parte. E às vezes nós vemos a desobediência das leis trazendo problemas para nós e às vezes até para outras pessoas, né? Normalmente a gente vê a pessoa reclamar. Nossa, deu uma chuva forte, olha a inundação, choveu, olha, entupiu, a água subiu nas calçadas, entrou nas lojas, aí você vai ver, os bueiros estão entupidos, tem saco plástico, garrafa PET, latinha de refrigerante ou de cerveja. Por quê? O pessoal joga isso na rua. Outro dia eu passeando, fazendo uma caminhada num loteamento que tem perto de minha casa, eu vi na grama, eu fiquei até abismado, eu vi 2 garrafinhas de long neck de cerveja jogadas na grama e a 20 metros de distância uma lixeira. A pessoa foi incapaz de andar até a lixeira e colocar dentro da lixeira. Então nós fazemos isso, depois queremos reclamar. O governo não toma providência, não faz isso, não faz aquilo, mas nós não colaboramos. Você vai ver, o cara tem um sofá velho, joga o sofá dentro do córrego, dentro do rio, ou deixa ele na calçada, na rua. Então fica muito difícil conseguir fazer as coisas funcionarem desse jeito, né? Nós não obedecemos as coisas mais simples, né? A doutora Maristela, também lá do Leão Denis, ela numa palestra dela, até citada pelo Paulo Cordeiro, em uma determinada ocasião, ela falou sobre o sinal vermelho, o semáforo. E ela disse uma coisa interessante, que o sinal vermelho, quando ele aparece o vermelho, ele não está dizendo para nós, olha, o sinal mudou para vermelho, você deve diminuir sua velocidade, você deve parar seu carro, porque pode ser que venha um carro na outra rua e se você passar, esse carro pode se chocar com você, o carro pode tombar, vai haver vítimas dentro do seu carro, vítimas no outro, os carros vão se amassar, pode ser que bata num poste, destrua um patrimônio público. Ela diz, ó, o sinal vermelho não diz isso, o sinal vermelho é uma ordem, pare e fim de papo. E veja só, que nós olhamos aquilo e falamos, acho que vai dar, acho que vai dar, acho que vai dar e passa. Aí não dá, o acidente acontece, né? Então, no Livro dos Espíritos, né, ele mostra que esse tipo de pensamento da gente ser egoísta, da gente pensar só na gente, não querer ganhar tudo no tempo rápido, ganhar tudo na frente do outro, esse pensamento egoísta, ele mostra lá no Livro dos Espíritos que aquele que é o mais forte, ele deve ajudar o mais fraco. Mas o que acontece? O forte, ele explora o fraco, em vez de ajudá-lo, né? E nós só vamos progredir, né? Só vamos vencer essas ilusões que nós temos de tentar vencer as coisas na esperteza, de tentar ganhar as coisas na malandragem, de tentar ganhar as coisas com a força, com o uso da força. Nós só vamos conseguir esse progresso com a mudança das atitudes. Se nós não mudarmos nossas atitudes, nós não conseguiremos isso. Porque a mudança de atitude vai trazer a mudança de nossos hábitos.
Então, no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, eu vou abrir aqui o Livro dos Espíritos e fazer uma leiturazinha da pergunta que o Kardec faz para os Espíritos. Ele pergunta ao Espírito, na Lei do Progresso, no capítulo 8º, a questão 780 diz o seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta do Espírito: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Ou seja, o progresso moral deveria caminhar paralelo com o intelectual, mas o intelectual, em função da nossa inferioridade, ainda anda na frente, porque nós procuramos sempre aquilo que é mais cômodo para nós. Até os próprios cientistas começam a inventar uma série de equipamentos para comodidade, e nós esquecemos da parte moral que caminha atrás. Mas, fatalmente, para nós chegarmos a espíritos puros, esse progresso moral tem que chegar junto com o intelectual. Na pergunta 780A, ele pergunta assim: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Ele diz: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Vejam bem, a inteligência, o desenvolvimento intelectual, nos permite nós discernirmos aquilo que é bom daquilo que é mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Na pergunta 780A, ele diz o seguinte: como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo a atingir, resposta dos Espíritos. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. A evolução se dá em etapas, não aos tapas. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão com o tempo. Na pergunta 781, ele diz: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Então o homem não tem a capacidade de deter a marcha do progresso, não deixar haver progresso, mas ele pode atrasar o progresso em algumas situações. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres, que Deus os responsabilizará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. E o Allan Kardec, então, mais à frente, ele faz uma conclusão disso que ele está falando. Conclusão do Kardec, sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que as querem manter, e assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Então, por isso que lá em cima ele falou que o forte deve ajudar o fraco e não explorar o fraco, né? E a gente sabe exatamente o que eu posso e não devo fazer e o que eu devo e não posso fazer, né? Muito bem. Continuando o que nós estávamos falando, então, nós não obedecemos essas coisas mais simples, né? A lei do progresso, então, ela vai ter que acontecer, quer nós queiramos ou não. No entanto, o Humberto de Campos, escritor desse livro Boa Nova, né, ele
fala então sobre a ilusão do discípulo, indo falar sobre o Judas que queria o progresso a todo custo, sem obedecer às leis do progresso, fazendo até com o uso da violência, as conquistas da vida pelo meio da violência. E nesse capítulo 24, a ilusão do discípulo, Humberto de Campos vem escrever sobre uma conversa entre Tiago, filho de Zebedeu, e Judas, quando depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que acabou aquela festa, eles se retiraram e Judas foi junto com Tiago. Agora, observem que vocês poderiam perguntar, mas de onde ele tirou isso, que isso não está na Bíblia? Então tem muitas coisas nesse livro aqui que não estão na Bíblia, mas que foram conversas paralelas de Jesus com os apóstolos que ninguém anotou. Mas existe um arquivo espiritual, no mundo espiritual, que esses espíritos mais evoluídos, tipo Humberto de Campos, eles têm acesso a esses arquivos para levantar esses discursos, essas conversas e fazerem, através da psicografia, transportarem para a Terra, para o conhecimento humano. Então, diz Humberto de Campos que Judas saiu, Tiago e Judas lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres lá de Betânia. Tiago, exclamou Judas entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo titânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Olha a pergunta dele. Você não acha que Jesus é meio fraquinho, que ele não está em condições de encarar os doutores da lei, os imperadores de Roma, que ele não tem essa força toda? Porque ele queria que Jesus viesse como um guerreiro, com o uso da espada, para liderar uma revolução. Mas ele esquece o quê? Que Jesus, ele veio para os aflitos. Jesus, ele não veio para falar para os doutores da lei, nem para falar aqueles que tinham saúde. Ele veio para os doentes, para os aflitos, para os necessitados, para os drogados, para os aleijados. Então esse era o público-alvo de Jesus, para esses espíritos que ele veio falar. Mas, então Tiago replicou Judas. Poderia Judas admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro no mundo? Falou, Jesus, ele não veio para retirar a vida, ele veio para mostrar a verdadeira vida, o caminho, a verdade e a vida. Não tanto assim, respondeu Judas. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Vejam bem, doutor da lei que nem conhecia o evangelho, dizendo que as pregações evangélicas eram inúteis. Vejam que absurdo e que atrevido era um doutor da lei desse, que falasse uma coisa dessa, não é? Judas respondeu então, o Tiago respondeu então para Judas, Israel teve sempre orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Ou seja, Jesus veio para cuidar de almas, ele era o médico das almas. Judas sorriu algo irônico e acrescentou, mas poderemos
esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Tiago respondeu: Judas, quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o Mestre é o enviado divino? Então Judas disse: não concordo com os princípios de inação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. É certo que seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte, mas só observei leprosos, cegos, pobres e ignorantes abeirando-se de nossa fonte. Jesus, porém, disse Tiago, não nos esclareceu, obtemperou, que seu reino não é desse mundo? Então ele nos disse, meu reino não é desse mundo. Judas completou, não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos, olhem só, eles tinham uma reunião marcada com os doutores da lei, Judas. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Tiago disse, Judas, observou, vê lá o que fazes, socorres-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, Judas, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o Mestre representa. Judas então se silenciou atormentado e foi para aquela reunião com os doutores da lei, onde ficou traçada a traição que ele faria com o Mestre Jesus. E depois se arrependeria amargamente e teve que varar por várias encarnações para reparar aquilo que tinha feito. Então, meus irmãos, o discípulo, e nós somos discípulos de Jesus, não podemos estar iludidos. Jesus veio para trazer o amor, a ideia de Deus Pai. Então é isso que nós temos que buscar. Agradeço a atenção de todos por esses momentos que aqui passamos e vamos então agora fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre amado, agradecidos por estes momentos que aqui estivemos, fazendo uma reflexão do seu Evangelho. Pedimos as suas bênçãos para toda a humanidade, para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que estão aflitos, pois há 2000 anos nos disseste, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e amargurados. E nós, Mestre, estamos tão aflitos, tão amargurados por causa de nossos próprios desequilíbrios. Agradecemos então por essa oportunidade e pedimos a essa espiritualidade, a esses mentores espirituais da casa, que nos deem permissão para darmos a nossa reflexão de hoje por encerrada. Graças a Deus, graças a Jesus.